Olá, amigos. Estamos de volta hoje para dar continuidade aos nossos estudos. Hoje eu retornarei ao tema que já dei há 15 dias atrás para fazer um complemento. Percebi que muitos se interessaram e então resolvi trazer este material para que pudéssemos falar um pouco mais, fazendo talvez uma abordagem diferente. Espero que apreciem. Vamos pedir nesse momento a Jesus, aos benfeitores espirituais da nossa cabana, que possam nos inspirar, que possam trazer as suas bênçãos de luz, de amor, de saúde e de paz, envolvendo a todos nós com os recursos do bem, da paz que almejamos, e que esta paz possa penetrar em nossa intimidade, trazendo o recurso do equilíbrio, da serenidade e da saúde a todos nós. Graças a Deus. Bem, vamos dar continuidade então a este tema, compreendendo as influências espirituais que iremos debater no próximo sábado. Vou compartilhar a página com vocês para que vocês possam acompanhar. Compreendendo as influências espirituais. Então, vamos àquela questão do Livro dos Espíritos tão importante que todos nós conhecemos. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, a influência é o poder que uma pessoa exerce sobre a outra. E nós já sabemos que nós somos muito mais influenciados do que imaginamos. Então, a questão 464, que Kardec fez aos espíritos, diz assim: como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? E os espíritos nos respondem: estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Cabe a vós distinguir. Cabe a vós distinguir. Nossos pensamentos relacionam-se com nossos sentimentos, nossa mente com o nosso coração. Nosso livre-arbítrio faz as escolhas, nossa vontade determina a sintonia com os espíritos. Então, estão sempre caminhando juntos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Aquilo que eu sinto, eu penso. Aquilo que eu penso, eu sinto. E a nossa mente e o nosso coração estão sempre ligados. Não podemos perder isto de vista. A nossa liberdade de ação faz com que façamos as escolhas. E é necessário ter muita atenção às escolhas que fazemos, porque elas determinarão o nosso futuro. Nossa vontade determina a sintonia com os espíritos. Então, temos também que conhecer a nossa vontade para saber com quem estamos sintonizando, com quem estamos nos associando. Porque a lei de sintonia é a lei de afinidade. E a lei de afinidade, de sintonia, faz com que nós nos associemos a uma gama imensa de espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, que nos levarão ao bom caminho ou não. Então é importante que nos conheçamos para saber. A questão 484, Kardec pergunta: os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? E eles respondem: os bons espíritos simpatizam com os homens de bem,
ou suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos, ou que podem tornar-se viciosos. Daí o seu apego, resultante da semelhança dos sentimentos. Então vejam, os espíritos do bem, né, iluminados, eles se sintonizam com aqueles que têm vontade, desejo, que se esforçam para melhorar, para ser hoje melhor do que foram ontem. E os espíritos inferiores com os homens viciosos, ou que podem tornar-se viciosos. Daí o seu apego resultante da semelhança dos sentimentos. Quer dizer, são sempre os sentimentos que nos unem a estes espíritos, de acordo com aquilo que pensamos. Eu vou interromper aqui um pouco, vou voltar, porque deu um probleminha aqui. Então, daí o apego, né? Resultante da semelhança dos sentimentos. Esse apego tanto é da parte dos espíritos em nossa relação, como da nossa relação em relação a eles. Porque nós estamos associados, como eu disse. Então, atraímos para nós aqueles com os quais sintonizamos. Temos os mesmos pensamentos, as mesmas ideias, as mesmas atitudes, atitudes de benevolência, atitudes de compreensão ou atitudes de irritação, de desequilíbrio permanentes. Não são atos separados, pontuais, são atos corriqueiros, são atos do dia a dia, são atos que são feitos diariamente, produzidos diariamente e que vão chamando a atenção, que vão impregnando o nosso espírito com esta vibração, ou negativa ou positiva. Por isso é tão importante nós prestarmos atenção naquilo que estamos provocando no outro, aquilo que estamos sentindo e inspirando no outro, desejando para o outro. É importantíssimo que nós tenhamos esta percepção para que possamos seguir caminhando, buscando, atraindo para nós as boas energias, os bons espíritos, que nos iluminarão, nos orientarão, vibrarão sobre nós para que possamos sempre fazer as melhores escolhas. Obsessão é uma impertinência, é uma perseguição, é uma ideia fixa, é um pensamento, um impulso persistente ou recorrente, indesejado e aflitivo, e que vem à mente involuntariamente. Muitas vezes nós nem estamos pensando em nada nem em ninguém, e de repente vem uma imagem, vem um pensamento ruim, um pensamento triste, um pensamento desagradável, e aquilo nos consome e começa a se multiplicar dentro de nós, trazendo muitas vezes até sensações físicas negativas, de mal-estar. Às vezes pensamos que estamos até com alguma doença, alguma virose, alguma coisa, enfim. E, na verdade, nós estamos impregnados de fluidos deletérios, de fluidos negativos que impressionam o nosso corpo físico, a nossa matéria, provocando nela este desequilíbrio, esta desarmonia, porque causa uma baixa vibração em nós. Então, isto provoca um mal-estar. Então, nós devemos tomar bastante atenção, porque a obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo.
Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Isto está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, item 81. Então é importante, principalmente nesses tempos que nós estamos vivendo, de tanto conflito, de tanta dor, de tanto sofrimento, de tanta desarmonia, que precisamos estar mais atentos àquilo que sentimos, àquilo que pensamos, àquilo que extravasamos, àquilo que falamos. O obsessor é apenas um irmão que ainda não aprendeu a amar, temporariamente vivendo o ódio. Isso está no livro Tudo é Possível àquele que crê, da Benedita Pimentel. Quase sempre a obsessão exprime vingança tomada por um espírito e cuja origem se encontra nas relações que o obsidiado manteve com o obsessor em precedente existência. A obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral que dá ascendência a um espírito mau. Isso está na Gênese, né? Então a gente pode ver que como a obsessão é algo que nos toma, né? Que tem prevalência sobre nós, tem ascendência. Ela vai aos poucos, nós não tomamos conhecimento, não percebemos e de repente estamos impregnados, né? E muitas vezes na mão deste irmão que caminha conosco, que é um irmão que ainda não aprendeu a amar, temporariamente vivendo ódio, como nós. Porque se nós o atraímos ainda, é porque ainda mantemos com ele, de certa forma, algo em comum. Não que estejamos ainda naquele momento do passado em que nos transviamos, já avançamos um pouco, mas ainda trazemos dentro de nós, através de mágoas, ressentimentos, nós do passado, aquela impregnação que faz com que atraiamos, né? A gente atraia aquele a quem no passado possamos ter desviado do caminho e que hoje vem nos cobrar. Então é importante que nós o enxerguemos como alguém como nós, que está buscando também a sua felicidade, o seu caminho no mundo. Muitas vezes por linhas tortas, como nós ainda o fazemos. Mas se nós já temos este conhecimento que a doutrina espírita nos dá, ele nos dá um alerta para que possamos ter melhores condições de tratar este irmão e no sentido de modificarmos a nossa intimidade para não deixar que ele tenha acesso a nós. Porque quando cortamos aquele fio invisível, que é o laço que nos prende um ao outro, modificando de forma correta, com vontade firme, aquele caminho que escolhemos, que é um caminho negativo, nós não damos a oportunidade daquele irmão nos fazer mal. Ele pode até tentar chegar perto, procurar fazer algumas coisas que atrapalham a nossa vida, mas não pode penetrar tão gravemente em nossa mente, produzindo o mal que ele ainda realiza, porque não encontrou ainda Deus em si mesmo, ainda não conhece o amor, ainda não provou da bênção de luz que é o Evangelho de Jesus, que traz toda forma de luz, de compreensão, de esclarecimento, de educação do espírito. Então, nós que já temos esta percepção e este conhecimento, temos, vamos dizer, a obrigação de fazer o melhor por nós. Este é o amai-vos.
Amai ao vosso próximo como a ti mesmo. Este é o amar a ti mesmo. É fazer a nós o bem que nós carecemos que seja feito por nós mesmos, para nós, modificando a atmosfera interior que trazemos dentro de nós, para que quando estes irmãos desviados do caminho chegarem até nós, por circunstâncias do passado, encontrem uma pessoa em projeto de mudança firme, elaborada, internamente, com vontade firme, para não sair dessa vez do caminho. No livro Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert, ela nos diz: a obsessão faz-se presente porque existe de um lado um cobrador, sequioso de vingança, sentindo-se ferido e injustiçado, e do outro, o devedor, trazendo impresso no seu perispírito as matrizes da culpa, do remorso ou do ódio, que não se extinguiu. E ocorre ainda porque os seres humanos carregam em suas almas mais elevada taxa de sombra que de luz. É o que nós, mais ou menos, tentamos falar no slide que acabamos de ver. Então, nós temos que buscar essa luz, promover essa luz dentro de nós. Mas não é da boca para fora. Não basta apenas sermos apresentados à doutrina espírita, conhecermos os livros, lermos os livros e não colocarmos em ação. Este momento de transição nos pede mudanças imediatas, porque não há tempo para postergarmos, porque quando postergamos, sofremos mais. Então vamos burilar o nosso coração, a nossa mente, abrindo para as questões novas e tão antigas, porquanto foi Jesus que nos concedeu todas as palavras, todos os ensinamentos necessários para que pudéssemos mudar de sintonia, aumentando a nossa faixa vibratória, buscando o amor. E é através do amor, que é luz, que iremos vencer as nossas dificuldades e ajudar esses irmãos que estão ainda perdidos, sem este conteúdo, sem este presente do Evangelho, porque ainda não o conhece. Como age o obsessor? Sutilmente, a princípio, em delicado processo de hipnose, a ideia obsidente penetra a mente do futuro hóspede, que, desguardado das reservas morais necessárias, começa a dar guarida ao pensamento infeliz, incorporando as próprias concepções e traumas que vêm do passado, através de cujo comportamento cede lugar à manifestação ingrata e dominadora da alienação obsessiva. Isso quem nos diz é Manuel Filomeno de Miranda. Então, por ainda trazermos esses nós, essas dificuldades internas que não abrimos nem para nós mesmos, que temos medo de nos olhar e vermos na realidade quem nós somos, faz com que a sintonia se faça com mais poder, com mais intensidade. Então ela penetra sem que a gente saiba, tal qual um vírus, sem que a gente perceba. E se une, né? Se incorpora aos traumas, às dificuldades do passado, através de cujo comportamento cede lugar à manifestação ingrata e dominadora da alienação obsessiva. Então é preciso estudar isso a fundo, porque nesses momentos que estamos vivendo agora, de muita polêmica, de muita confusão, de muito desequilíbrio de toda a ordem e natureza, nós temos que estar muito atentos a tudo isso, para não sermos presas fáceis
nas mãos daqueles que ainda não compreenderam o propósito da vida. Alguns fatores predisponentes à obsessão, né? Então, são fatores que nós muitas vezes encontramos em nós ainda. A agressividade é um deles. Quantas vezes somos agressivos sem necessidade, porque já estamos no automático e não paramos para refletir antes de responder, antes de agir. O ciúme, a cobiça, que tantos temos ainda. O complexo de culpa, né? Que vem do passado, com as questões do passado, sem terem sido resolvidas, né? O complexo de grandeza, de pobreza, né? De riqueza, sentimentos de vingança, complexo de inferioridade, de superioridade, desamor, dificuldade de perdoar, disputas de poder, orgulho, egoísmo, mágoas, ressentimentos, maledicência, pessimismo, raiva, rancores, vaidade, avareza, vícios, né, como o fumo, o alcoolismo, as drogas, entre outros. Então, todos esses são fatores predisponentes a termos uma obsessão. Então, é importante que a gente preste atenção. Eu acrescentaria a irritabilidade. A irritabilidade também é um dos fatores. Nós começamos a ficar irritados, né? E daí começa tudo. A agressividade vem da irritabilidade, né? E também da queixa, como até bem colocou na outra aula, Bernardo, né? E tudo isso misturado faz com que a gente tenha esses fatores predisponentes, né? A contrair, vamos dizer assim, a obsessão. Classificação da obsessão. Kardec, através dos seus estudos, classificou por seus estágios a obsessão, sendo que por isso mesmo não tem um caráter definitivo, servindo apenas como parâmetro para estudo, uma vez que a obsessão é muito variada em seus aspectos, sendo difícil estabelecer onde uma fase começa e onde termina a outra. A obsessão simples é aquela influência sutil na atitude do espírito, encarnado ou desencarnado. Nós nem percebemos. Fascinação é a ação direta de um espírito sobre o pensamento do outro. Ele age sobre o pensamento do outro, não toma conhecimento que está acontecendo isso. Apenas as outras pessoas, aqueles que com ele convivem, né, mais junto, mais diretamente, é que começam a perceber na mudança da sua fala, do seu comportamento, mas ele próprio, ele não acredita nisso quando alguém vai falar com ele, e ele não aceita, porque ele está bem envolvido, né, por esse espírito. Subjugação, que é a paralisação através da ação mental, que o espírito determina sobre a vontade de outro, né, e todas esses três estágios da obsessão podem se dar de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, de encarnado para desencarnado e de desencarnado para encarnado. E também na auto-obsessão. Os fatores que levam à obsessão. O que predispõe o espírito à obsessão são as imperfeições morais, né? A gente já falou disso. Na medida em que o espírito se aperfeiçoa moralmente, ele não se predispõe à obsessão. Então, a questão é nós nos aperfeiçoarmos moralmente, buscarmos a nossa evangelização. Quando podemos reconhecer a obsessão? Quando sentimos ideias torturantes a se fixar, quando sentimos forças interferindo no processo mental, quando se verifica a vontade sendo dominada, quando se experimenta inquietação constante, quando se sinta desequilíbrio espiritual. Então, nós estamos num momento
por conta de tudo que estamos passando nessa pandemia, em que sentimos ideias, às vezes, torturantes. Sentimos forças que interferem, né, através de pensamentos, interferindo na nossa vida mental. E nos deixamos envolver muitas vezes, nos deprimindo, ficando tristes, desanimados, sem vontade de fazer as coisas, sem vontade de ler, de estudar, de ouvir uma música, enfim, de falar com alguém ao telefone, de conversar com os próprios familiares. E todos esses dados, né, de reconhecimento de obsessão, elas hoje estão muito misturadas por causa deste momento que nós estamos passando de crise, né, grave, de muita sensibilização para as pessoas, principalmente aquelas que estão acometidas, aquelas outras que nós conhecemos que estão partindo nesta enfermidade, né? E mesmo quando não conhecemos, a visão que temos dos quadros apresentados através da TV, dos noticiários, isso nos preocupa. Nos preocupa porque não desejamos o mal para ninguém, mas isso nos predispõe também a abrir, muitas vezes, a nossa mente a ideias que não nos farão bem. Então, é preciso que nós saibamos de tudo, como já dissemos, o que está ocorrendo no mundo, mas é necessário que saibamos o nosso limite para não extrapolar e para que aquilo não venha nos fazer mal no dia a dia. Então, sempre que sentirmos este tipo de coisa, né, inquietação, aquele mal-estar, aquela angústia, alguma coisa que traz um mal-estar para nós, vamos parar tudo. Vamos fazer uma prece. Antes de fazer uma prece, vamos botar uma música calma para tranquilizar primeiro o nosso coração. E depois, sim, mais tranquilos, mais asserenados, vamos fazer uma prece. Pedindo, rogando a Deus que nos traga o fortalecimento, que os benfeitores espirituais possam trazer bênçãos de paz, de equilíbrio, de renovação para a nossa mente, para o nosso espírito, para que possamos sair daquela condição de tristeza, de inquietação, de angústia. E eles virão ao nosso encontro, por certo, e nos auxiliarão. Acessos à obsessão. Nós estamos falando disso para que a gente grave bem e não se deixe envolver. Ideias profundamente negativas, depressão, desânimo, revolta, medo, irritação, cólera, vícios, né? Desregramentos sexuais, maledicência, avareza, egoísmo, ociosidade, remorso. Tudo isto é porta aberta para a obsessão. Então, o que rege o processo obsessivo é o atendimento à lei de sintonia, que é a predisposição de atração recíproca através da emissão e recepção de ondas mentais. Então, a obsessão prolongada, ela pode causar desordens patológicas. Nós temos que ter muita atenção com isso. Obsessor e obsidiado. O estudo da obsessão tem levado à compreensão de que as criaturas encontram-se, na grande maioria, envolvidos por conflitos do passado. São enfermos que reclamam tratamento à luz do esclarecimento, pois somente através do perdão das partes envolvidas poderá desmanchar os liames doentios que os prendem. É preciso notar que os laços são modificados, nunca rompidos. Onde há ódio passará a haver compreensão, entendimento, paciência. Em benefício desse objetivo, deixarão pelo menos de prejudicarem um ao outro, ganhando com isso equilíbrio que os conduzirão ao respeito e futuramente ao perdão total dos compromissos, fazendo-os continuarem ligados, mas agora unidos pelos ideais de ajuda e quites com a justiça divina. O obsessor que guarda hoje sentimento de revolta e vingança é alguém carente de amor e compreensão.
Não podemos esquecer disso. Sempre alguém carente de compreensão e de amor. E esse alguém pode ser cada um de nós. Se nós nutrirmos dentro de nós aqueles sentimentos que nós colocamos de remorso, de culpa, de mágoa, de arrependimento, de raiva, de ódio. No sentido amplo da palavra, desobsessão significa o ato de curar alguém da obsessão. Aí nós estamos falando do processo de cura, vamos dizer assim, né? É de busca de ajuda, porque a cura espírita da obsessão baseia-se na conscientização do enfermo e do espírito agressor, posto que o paciente é o agente da própria cura. Então, não podemos esquecer que o processo de desobsessão se dá através da nossa conscientização. Se nós estamos sendo obsidiados, nós precisamos nos conscientizar que estamos enfermos e que precisamos mudar a nossa conduta, precisamos modificar a nossa vida, desatar os laços de ódio, de situações do passado que vivemos para poder nos libertar. Então, o paciente é o agente da própria cura, não nos esqueçamos disso. Para isso, a doutrina propõe o esclarecimento através do estudo. Nos propõe a renovação interior por intermédio da ação do pensamento e da vontade. Então, o esclarecimento, o conhecimento, o estudo, ele vai fazer com que abramos a nossa mente, ampliemos o nosso entendimento para que possamos ter a vontade firme para mudar o nosso pensamento e o nosso sentimento. Como evitá-la? Conheça a ti mesmo. Através do exercício constante da análise de si mesmo, o ser humano passa a se conhecer, colocando parâmetros entre o que ele pode e o que não pode realizar. Com isso, passa a perceber as induções mentais, que não se coadunam com o seu modo natural de ser. Quando se conhece, se vigia, não aceitando ideias diferentes das suas, vivendo de acordo com o preceito de Jesus: orai e vigiai para não cairdes em tentação. Paulo de Tarso diz: tudo me é possível, mas nem tudo me é permitido, ou tudo me é lícito, né? Mas nem tudo me convém. Nos alerta, através dessas palavras, que tudo podemos fazer com o nosso livre-arbítrio, mas nem tudo que fazemos se reverterá em nosso proveito espiritual. A sabedoria do espírito é saber discernir entre o que traz felicidade momentânea ou a felicidade eterna. A opção da escolha é sua, não podendo a ninguém imputar a culpa posteriormente. Então, conhecer a nós mesmos faz com que nós eduquemos o nosso pensamento, evangelizemos a nossa alma e busquemos nos afastar das vibrações ruins e negativas. Então, é imprescindível que façamos esse movimento na direção do conhecimento de nós mesmos. Isto é nos amar. É o que Jesus queria nos dizer. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Então, nós isso já falamos, é a questão 467. Por que meio podemos neutralizar a influência dos espíritos maus? 469.
praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejem ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as más paixões. Então, praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, nós buscamos praticar o bem, mas estamos colocando em Deus toda a nossa confiança. Quando algo acontece em nossas vidas, nós confiamos a Deus aquilo que não podemos fazer? Nesses momentos difíceis que estamos passando, estamos confiando em Deus, além de fazer a nossa parcela? É preciso que possamos confiar verdadeiramente em Deus, colocando toda a nossa confiança nele, para que esse mal, esse desequilíbrio, essa desarmonia que nos toma muitas vezes, desapareça. Terapia espírita para o tratamento da obsessão. Nós temos os recursos internos. Paciente é também o agente da própria cura e deverá mudar a sintonia mental, pois cada mente vive na companhia que elege para si mesmo. Então, quais são os recursos internos que nós temos? A prece, o pensamento e a vontade, a busca de conhecimento, a prática do bem e a reforma íntima. É o que sempre nós falamos. É o que sempre a doutrina espírita nos apresenta como sendo a medicação eficaz para este problema. E quais são os recursos externos? Atendimento fraterno na nossa casa espírita, onde podemos conversar, dialogar com alguém preparado para nos auxiliar dentro dos recursos que a doutrina espírita nos dá. O passe, que é a transfusão de energia, onde nós recebemos aquelas energias superiores que vêm do mais alto, derramando em forma de bênção sobre nós, através do perispírito, atingindo primeiro o perispírito para depois atingir o nosso corpo físico, por consequência. É uma bênção imensa que nós temos, mas também é necessário que possamos nos abrir para eles, para estas bênçãos. É preciso, quando sentarmos, adentrarmos a nossa casa espírita, nós possamos acreditar, confiar em Deus, naqueles guias amorosos, benfeitores da luz, que vêm para nos ajudar, que vêm para nos ensinar, que vêm para nos dar as mãos para que possamos levantar neste percurso duro e muitas vezes doloroso da nossa encarnação. A água fluidificada, outra bênção, que conclui o trabalho deste recurso externo, o apoio familiar, a ajuda dos familiares, entendendo, compreendendo este momento difícil pelo qual uma pessoa que está sendo obsidiada passa, com a realização do Evangelho no lar, que é aquele recurso magnífico onde higienizamos o nosso lar, onde colocamos em nosso lar a medicação, os recursos terapêuticos para toda a família e para o ambiente se tornar salutar. As palestras públicas que nos orientam, eliminam aquelas sombras que estão em nós quando chegamos na casa espírita, retirando e dando-nos a compreensão daqueles fatos do dia a dia pelo qual todos nós passamos, do como devemos agir, o que devemos pensar,
que devemos orar, vigiar, enfim, tudo quanto nos é informado é importante, porque é um recurso valioso para a nossa renovação, a nossa reformulação íntima. E a sessão de desobsessão, que é um trabalho interno realizado pelas casas espíritas, onde o processo da desobsessão é realizado através de uma terapia onde o dialogador conversa com aquela entidade através do médium para que ele possa compreender a situação que se encontra. É uma ajuda não apenas para aquele que passa, que está acometido do processo obsessivo, mas para também aquele que obsidia, porque os dois irão se libertar se quiserem, se assim desejarem, porque sabemos que é o paciente que decide, porque é ele que tem a vontade e a decisão da escolha para isso. Mas todos esses recursos estão a nossas mãos, à nossa frente, dentro da nossa casa espírita, para nos auxiliar e auxiliar aqueles que precisam. Vencendo a obsessão. Existem 10 atitudes positivas contra o domínio da obsessão, a saber: confiança em Deus e em si próprio, consciência tranquila, oração, dever cumprido, paciência, trabalho incessante, serviço ao próximo, simpatia e benevolência para com os outros, estudo, recomeço de construção do próprio equilíbrio, tantas vezes quantas se fizerem necessárias. E há 10 atitudes negativas que agravam qualquer processo de perturbação espiritual, como sejam a dúvida, o complexo de culpa, a indiferença, a irresponsabilidade, a irritação, a ociosidade, o egoísmo, o isolamento, a ignorância, a queixa contínua, acomodar-se a qualquer das situações referidas depende da escolha de cada um. No entanto, ao enunciar semelhantes conceitos, temos em mira simplesmente recordar a palavra de Allan Kardec no item 4 do capítulo 25 de Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos adverte: não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, vêm unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que ela conduz, dizendo-lhe: anda e chegarás, toparás com pedras, olha e afasta-as tu mesmo. Albino Teixeira, no livro Esculturas da Alma, de Francisco Cândido Xavier. Esse é um tema muito interessante, profundo e que, vez por outra, é importante que possamos trabalhar. O assunto é vasto e pode ser estendido, mas eu acho que podemos parar por aqui. Já conversamos no outro dia e hoje retornamos à conversa para poder ficar mais gravado em cada um de nós este processo da obsessão. Porque estamos vivendo um momento muito complicado das nossas vidas. E se tivermos os elementos, os recursos, o conhecimento necessário, isso será um alerta para cada um de nós. E teremos a prevenção necessária para nos socorrer através do Evangelho, através de todos esses recursos que foram colocados nesse estudo,
que estão nas obras básicas, na nossa codificação espírita, nós teremos a oportunidade de aproveitar bem a nossa encarnação. Estaremos mais atentos, estaremos mais previdentes, e tudo isto que está ocorrendo em torno de nós não encontrará ressonância em nossa intimidade. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Temos que nos ver como espíritos imortais. Temos que ver o nosso semelhante como espírito imortal, tal como nós. Hoje é apenas um pequeno trecho, uma pequena parte da minha vida. É a existência em que estou tendo a oportunidade de, através dessa doutrina de luz, encontrar o equilíbrio, a solução para os meus problemas, para as minhas dificuldades. Aparando as arestas, realizando o bem, trabalhando em prol do meu semelhante e buscando me iluminar através da exemplificação de tudo quanto tenho aprendido. Porque se nada disso eu fizer, nada adiantará. A leitura, o intelecto não modificarão as minhas atitudes diante da vida, diante do meu semelhante. Então, irmãos queridos, é apenas um momento em que nós nos encontramos para refletir sobre esses ensinamentos benditos que Jesus já nos trouxe há mais de 2000 anos atrás, mas que a doutrina de luz nos esclarece, nos amplia tudo aquilo que Jesus, ao seu tempo, não pôde nos ensinar. Então, que possamos refletir sobre tudo isso e colocar na nossa vida, para que possamos ser melhores seres humanos, mais amigos uns dos outros, compreendendo os nossos limites e também o limite dos outros, e dando a cada um aquilo que gostaríamos de receber, as bênçãos do amor, da amizade, do carinho e destes momentos tão importantes em que vivemos, quando estamos juntos, mesmo que estejamos afastados, estamos juntos através dessa oportunidade, dessa tecnologia nova. Que Deus nos abençoe, nos inspire, nos fortaleça e nos ampare. Um grande beijo a todos vocês, uma boa semana, até a próxima vez. Fiquem com Deus.